achegar somente pelo sangue. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Quantos aqui são livres, 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 livres? Graça e paz, irmãos. Amém. Que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas nessa noite, amém. Todos nós possamos juntos adorar, glorificar, engrandecer o nome do Senhor, amém. Que nós possamos cultuar ao Senhor, dedicar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor que só o nosso Deus merece, amém. Esse é o propósito da nossa existência aqui na terra, adorar e glorificar o nome do Senhor, amém? Então eu queria convidar você, se você quiser se colocar em pé, vamos juntos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Nós não precisamos de nenhuma representação de Deus aqui, para dizer que Ele está presente nesse lugar, porque nós cremos na presença dEle, amém? Nós cremos no mover dEle, na presença dEle nas nossas vidas, neste lugar, amém? E nós vamos adorá-lo em verdade, sabendo quem Ele é na nossa vida. Ele é o único e o único e sempre será, amém? Se você quiser levantar as suas mãos, adorar com toda a liberdade, nós estamos na casa do Pai, amém? E neste lugar nós temos liberdade de adorar o nome do Senhor Jesus. Tu és bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo no nosso coração. Tu és o nosso convidado de honra. Tu és o nosso Deus, Pai. Tu és o nosso tudo. Nós levantamos a nossa voz. Nós levantamos a nossa mão ao Senhor. Nós declaramos, sim, Deus, Tu és o único. Que nosso maior prazer é Te adorar. É Te adorar, Senhor.
espírito e em verdade te adoramos, te adoramos em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. És o nosso Rei, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Nós te adoramos, Senhor, em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, Senhor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Não há outro motivo. Foi que eu nasci, ó Rei. Você nasceu pra isso. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar
onde flui o amor. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Só quero ver você, oh Deus. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Abre os olhos dos nossos corações. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Se Deus. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Queremos sim. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Oh. Queremos sim, Deus, pois não há outro como tu. Anjos vêm, que os fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que
nos fazem se prostrar. O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, eu só quero ver você, eu só quero ver você. Só quero ver você, eu só quero ver você, eu só quero ver você, Deus. Só quero ver você, eu só quero ver você, eu só quero ver você. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Só a igreja declara bem forte: me leva. Sim, Deus, queremos sim. Oh, mais uma vez, me leva. Oh, Senhor, queremos sim. Oh, eu só quero ver você. Só quero ver você. O Senhor Deus está aqui no nosso meio. A palavra do Senhor fala que aonde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, Ele estarei. Então o Senhor está aqui no nosso meio. Que isso seja uma verdade para a sua vida, que você realmente tenha esse anseio, esse desejo de sentir a presença do Senhor, de ver a presença do Senhor neste lugar. Algo que tem marcado o meu coração e minha vida, que eu sou responsável para trazer a arca do Senhor. Você é responsável para trazer a arca do Senhor, a presença do Senhor. É uma decisão sua. Você quer ver a presença do Senhor? Você quer sentir a presença do Senhor? Você tem esse anseio pela presença do Senhor? O Senhor está aqui no nosso meio. Que nessa noite você possa destravar a sua boca. Que você não se preocupe com quem está do seu lado, ou talvez o que vão falar, ou talvez seguir aquele protocolo de vir todas as vezes no culto, mas que você possa se rasgar diante do Senhor, porque o nosso Redentor está vivo, o nosso Redentor está neste lugar. Vamos fazer como Davi falou: não vou oferecer algo que não me custe nada para o Senhor, mas que você possa dar o seu melhor para o Senhor. Não esperando do seu vizinho, não esperando do seu pastor, mas que você possa se quebrantar diante do Senhor, porque a mesa foi posta neste lugar. Há um banquete para mim e para você. A decisão é sua. Você vai usufruir desse banquete? Oh Deus, queremos sim, Deus, queremos sim, Senhor. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver. Queremos sim, declara o Senhor. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Queremos sim, Deus.
lugar novo, a um lugar de intimidade contigo. Senhor, que seja verdade isso que nós acabamos de viver, Pai, e de dizer aqui, que nós queremos a Tua face, sentar a esse banquete e desfrutar disso que o Senhor tem sobre nós, Pai. Deus, derrama sobre a Tua igreja da Tua presença, não das nossas tradições, nem dos nossos feitos, mas derrama sobre nós a Tua presença. É ela que importa, é ela que é melhor que a vida, e os nossos lábios Te louvarão, Te adorarão e Te bendirão, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, amém. Antes de você se assentar, eu queria que você cumprimentasse a pessoa perto de você e dissesse para ela assim: seja bem-vindo em nome de Jesus. E você que nos assiste pela internet também, seja bem-vindo em nome de Jesus. Que bom poder te receber e também poder ter esse tempo junto com você aqui nesse lugar. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês aqui essa noite, especialmente você que está pela primeira vez nesse lugar. Nós temos um presente para te oferecer ao final da nossa celebração. É só procurar o nosso pessoal da camiseta vermelha, tá bom? Outra coisa que eu gostaria de lembrar os nossos irmãos e irmãs é a respeito dos nossos retiros. Retiro de mulheres e de homens. Você precisa realizar o seu pagamento da inscrição para poder garantir a sua vaga, tá bom? Então aqueles de boleto já estão no vencimento, e aqueles que têm que fazer o acerto por cartão ou em dinheiro, precisam fazer isso até o final do mês para garantir a sua vaga. Caso você não tenha dado nome, você pode deixar o seu nome na lista de espera, tanto para os homens como também para o retiro de mulheres. Você pode fazer isso essa noite. Mas também não acabou por aí. Atenção pai, mãe, atenção vocês adolescentes que aqui estão. Está chegando agora a temporada de retiro também para os meninos e para as meninas. O dos meninos é primeiro e vai acontecer do dia 14 ao 16 de junho. E o das meninas vai acontecer no final do mês de junho, que é 28 a 30. Os valores são os mesmos, mas ele é um retiro direcionado para meninos de 12 até 17 anos e para meninas de 12 a 17 anos. Então, se você está aqui hoje e gostaria de participar, nós precisamos que você faça a sua inscrição. Ao final do culto, haverá uma mesa para inscrição dos adolescentes, tá bom? Esse retiro é preparado para falar na linguagem deles. Já pensou que maravilha? É óbvio que financeiramente fica pesado para toda a família. O homem fazer, a mulher fazer e os filhos fazerem. Por isso que nós queremos parcelar e fazer isso com uma certa antecedência, para você poder parcelar em 3 vezes no boleto, como nós estamos oportunizando esse ano, tá bom? Mas já pensou também um privilégio, o pai, a mãe e os filhos fazerem o retiro e terem esse tempo de restauração, esse tempo na presença de Deus? Então nosso desafio para você, pai e mãe, além de ir ao retiro, ou caso você já tenha ido, é enviar o seu filho, é enviar a sua filha, para que possam estar e participar conosco também do retiro de meninos e de meninas até 17 anos. Então vem de jovens posteriormente, e quem sabe venham de crianças aí pela frente, e nós temos orado a respeito disso e pedido a Deus. Quero agradecer a todos aqueles que participaram do Bazar Missionário, que estiveram conosco doando roupas, e aqueles homens e mulheres que estiveram dobrando roupas, classificando, separando, montando, desmontando. Muito obrigado. O bazar foi uma bênção, e nós vamos poder abençoar a vida de muitos missionários que nós temos aí por contato, para poder investir na obra que eles estão realizando. Entre eles, nós temos aqui hoje, estão visitando a Eva e também o Reinaldo. Vem aqui à frente, fazendo um favor, Eva e Reinaldo. Eu quero apresentá-los à igreja. Eles estiveram na terça-feira. Quem não teve a oportunidade de conhecê-los lá em Sassoró, quando nós fizemos o trabalho, aliás, em agosto tem o nosso trabalho em Sassoró, onde nós vamos reformar lá aquele lugar e fazer o nosso trabalho evangelístico com crianças e famílias, tá? E aqui estão os missionários indígenas. Tanto o Reinaldo como a Eva são da etnia Kaiowá e são nascidos ali na aldeia Sassoró, estão ali há muitos anos e hoje são cristãos convertidos. O Reinaldo com essa cara de bonzinho aqui, pensa no índio brabo quando bebia, né? Pensa no homem brabo. E Deus transformou a vida dele, o evangelho entrou na casa dele, e esse homem foi transformado e hoje é um missionário pregando a palavra de Deus entre os da sua tribo, da etnia Kaiowá, lá na aldeia missionária em Sassoró. Nós temos um trabalho lá e temos adotado essa aldeia em virtude do nosso irmão Chiquinho e Dona Maria de Lourdes terem trabalhado lá durante tantos anos, e nós criamos um amor e um carinho por esse lugar. Então, obrigado a vocês que receberam os nossos irmãos em suas casas. Eles ficaram muito felizes. A Dona Lourdes e seu Chiquinho mandam agradecer a todas as casas que receberam e deram uma refeição para eles, um café da tarde, um almoço. Obrigado pela sua
sua acolhida, por esse calor humano, que a nossa igreja seja cada vez mais notável nisso. Ao receber missionários, você se disponibiliza e diz: pastor, eu quero receber na minha casa. Leve missionários para sentar na mesa da sua casa. Quem sabe eles possam ser um instrumento de Deus, para que os seus filhos possam saber como é importante esse trabalho, tá bom? Depois de um almoço com eles, as minhas crianças falaram: pai, que legal, né? Eles contando as histórias lá da aldeia. Como é interessante os nossos filhos terem contato com isso. Então leve para sua casa os nossos missionários, acolha, abençoe, faça uma refeição gostosa. Comeram bastante mandioca aqui? Não? Mandioca não? Comeu sim? Não lembra qual caso, mas comeu mandioca. Mandioca tem bastante lá em Sassoró, né? Aqui pode ser outra coisa, não é verdade? Então louvado seja Deus por todos vocês que receberam os nossos irmãos aqui. Eu quero pedir que vocês possam fazer uma oração para todos os nossos irmãos que têm contribuído na oferta missionária. Aquele envelope amarelo é só para a oferta missionária. Nós temos 5 missionários em campo, e quando você deposita ali, você nos dá condições de ofertar mensalmente na vida deles e abençoá-los também. Quem é que poderia fazer essa oração em Guarani? Quem pode fazer? Doreru guasumana gatu sejarah reime wa sejarah pesha como momento be rotimar wa sende sejarah. Sejarah atiman deve sejarah com a tu terei oportunidade de sejarah me hare cheve com a me com a hermano queran dia sejarah com cidade sertano poli sejarah o para atimar wa sende sejarah. Sejarah eu asa cada petente hermano hermana quera sejarah. Eu asa mitaquera adolescente jovem sejarah. Qual lugar põe para sejarah com cidade sejarah. Sejarah para atimar havia atimande missionário queira recover sejarah. Sejarah atimar agradecendo sejarah. E catuar sejarah. Hermano queira hermana queira contribuir sejarah. Mamor upi campo upi sejarah harupi missionário queira sejarah. Omba apoia sejarah momburu. How para sejarah atimande agradecendo sejarah. Por quê? Se agora com motivo deve ajumante atimar agradecer a sejarah com atu terei embora jure sejarah. Sejarah atimande sejarah. Cada petente hermano queira sejarah. Sempre putar de cuidar sejarah ms cuidar de agua cada petente sejarah sempre cuidar togore ko petente borahu omba apo sejarah hagore ko borahu kayowa cuidar de sejarah. Ao para sejarah atimande Avei com a pastor Dani recover sejarah sempre o asa ms sejarah nessa sabedoria sejarah ms arandu sejarah. E que estamos sempre sejarah o moçanambi o mona com a penene ende palavra por noite managato sejarah. Atiman deve sejarah dera Jesus Cristo dera be. Amém. Amém. Amém? Você pode estender sua mão para cá agora, por favor? Nós vamos orar por você. Mas eu vou orar em português. Tá bom? Pode ser? Vamos orar pelo Reinaldo e pela Eva. Senhor, nós queremos agradecer a Ti pelos Teus filhos. Obrigado, Pai, por o Senhor ter nos encontrado lá naquela tribo, ó Deus, na língua deles, pelos esforços dos missionários que traduziram a Bíblia para o Guarani, aqueles missionários que entraram naquela mata fechada e encontraram, ó Deus, indígenas que precisavam ouvir sobre o Seu amor. Obrigado pela cultura deles, obrigado pela história deles, mas obrigado pela Tua redenção na vida deles, Pai. E que o Reinaldo e a Eva sejam um instrumento de luz e de sal naquele lugar, para poderem dar sabor e iluminar as trevas que muitos caiuás ainda vivem, ó Deus. Trevas das bebidas, da prostituição, da feitiçaria. Que o Senhor use, ó Deus, esses Teus filhos para serem instrumento, para trazer aqueles que estão em trevas para a luz de Cristo. Assim nós oramos, Pai. Dá o Teu sustento, o Teu suporte, o Teu apoio, a vida do Reinaldo da Eva e essa igreja, como igreja missionária, na vida deles também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Tão legal ver o Reinaldo orando em Guarani, porque quando a gente vai conversar com ele em português, ele é tão quietinho, fala tão pausado, tão devagarzinho, e você percebe que a língua dele original mesmo, a nativa, é o Guarani. O português é uma segunda língua, e é tão legal quando a gente vai na aldeia Sassoró e tem essa experiência. Crianças que nem falam português lá, que a gente tem a oportunidade de conversar com elas apenas por gestos ou por brincadeiras. Se você quer ter essa experiência, no mês de agosto a gente vai ter essa oportunidade novamente. Deixa eu continuar com alguns avisos aqui, para nós entregarmos nossos dízimos e as nossas ofertas. Nessa quinta-feira nós continuamos com o curso de História da Igreja. Você não veio nenhum, não tem mais direito ao certificado. Mas se você quer participar das 4 últimas aulas restantes, pode participar, mas sem a certificação, que seria dada apenas àqueles que fizeram 5 aulas
ou mais no mínimo, tá bom? E também, sexta-feira agora que vem, é o nosso encontro de empresários e empreendedores. Mas a gente não gostaria que você, empresário, empreendedor que está aqui, viesse sozinho. Que você traga alguém, que você traga uma pessoa com você. Quem estará conosco é o Fabiano Zanzin, ele vai dar uma palestra muito interessante nessa área de empreendedorismo e da vida empresarial. E eu queria estender esse convite a todos vocês que estão aqui, querem participar, ou você que tem uma veia empreendedora e ainda não sabe por onde começar. Venha nessa primeira palestra, é gratuita, a gente só pede que você faça o convite formal a uma pessoa e traga e venha acompanhado de um amigo nessa sexta-feira, às 19h30, aqui na nossa igreja, tá bom? Outro aviso, estaremos agora nessa última semana do mês de março, já está acabando março, né, pessoal? Já percebeu? Então, na última semana a gente tem os encontros das gerações. A geração Kids tem o Celebra Kids, a geração Teen tem o encontro deles mensal que se chama Last Night, que é esse tema o maior. Temos o encontro dos jovens, que vai ser o Deep, e temos o encontro do Fruto Maduro e o encontro de homens e mulheres. Então, todas as gerações estarão agora se reunindo na última semana do mês de março. Se você não está em nenhuma rede, querido, seja bem-vindo, visitante. Você pode participar conosco. Se você é membro dessa igreja e não está em nenhuma rede, seja bem-vindo, visitante. Venha participar de uma rede com a gente. Você que tem maior de 60 anos tem o Fruto Maduro. Você que é jovem, adolescente, você tem Deep e você também tem o Last Night para participar. Então venha participar conosco de alguma das gerações integradas aqui na nossa igreja. Esse é dos adolescentes. Na quinta-feira nós temos o encontro do Fruto Maduro, convidando especialmente os homens para estarem conosco. A maioria tem sido feminina e a gente espera que os homens estejam aqui com a gente também. O encontro, o tema é Raízes, terão músicas, né, com ritmos mais de raízes. Eu queria convidar você a estar conosco nessa quinta-feira, que vai ser dia 28, tá bom? Não é nessa próxima, a outra ainda no dia 28 de março. E também os jovens, lembra? O encontro mensal de vocês está marcado para o dia 30 e o tema é 1 por 1, tá? E o dia 31 de março é a vez das crianças, às 19h30 do encontro Celebra Kids, com o tema Eu Escolho Obedecer. Escolha a sua geração e participe. Mas atenção, pais, vocês têm uma dupla responsabilidade. Não apenas de vir, mas trazer. Adolescente precisa de você e também o seu filho pequeno precisa de você. Então coloque na sua agenda essas datas e venha participar conosco de todas as atividades. E amanhã nós vamos fazer uma reunião para todos aqueles que querem participar da Festa das Nações como voluntário. A gente precisa de gente para limpar, para servir a mesa, para poder atender, para trabalhar nas nossas barracas, gente para poder organizar. A gente precisa de gente em várias áreas. Quero ajudar como voluntário na Festa das Nações e não sou membro da igreja. Pode ajudar também, nós temos trabalho para você, tá bom? Vai ser no próximo dia 5 e 7 de abril, serão 3 dias e a gente conta com vocês nessa festa. A reunião é amanhã à noite às 20 horas. Essa reunião ela é curta e breve. A gente distribui aqui para vocês qual é a área e você vai dizer, eu quero essa tal dia, essa tal dia. A gente fecha e a gente dispensa o pessoal para depois trabalharmos com as escalas, tá bom? Conto com vocês que querem trabalhar como voluntários, amanhã às 20 horas. Se você já procurou alguém da equipe e você já está na escala da sua equipe, você não precisa vir. Por exemplo, você é da rede Kids, sua rede já se organizou e você já está na escala, você não precisa vir aqui. Apenas aqueles que não estão em nenhuma equipe, que querem participar, até mesmo para ajudar na cozinha, são convidados para vir amanhã às 20 horas para estar conosco nessa reunião rápida que iremos fazer aqui, tá bom? Sábado que vem, se Deus permitir e o tempo ajudar, nós estaremos na creche Padre Vicente Mariani a partir das 8 horas da manhã, fazendo a reforma e a pintura lá, tá bom? Se você quer participar, sem chuva de sexta-feira, sol bonito, sábado tem trabalho na creche Vicente Mariani. Se não, a gente aborta mais uma vez, mais uma semana, infelizmente, tá bom? Todos esses trabalhos são feitos através também da sua contribuição. Então, se você puder hoje vir aqui à frente, devolver parte daquilo que Deus tem lhe dado como graça e bênção na sua dispensa, no seu salário, eu convido você a fazer isso essa noite. Vamos colocar em pé, irmãos? E enquanto nós cantamos essa canção, você pode vir aqui à frente, devolver seu dízimo e a sua oferta. Eis-me aqui, Senhor, buscando tua verdade e amor. Eu vim neste lugar, tua graça em
Estamos aqui, Senhor, para te adorar, Senhor, para te honrar, Pai. Ó, Senhor, só Tu tens o nome sobre todo nome, Senhor. O Teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou Teu, eu sou Teu. Está em Tuas mãos de amor, e eu sou Teu, eu sou Teu. O Teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou Teu, eu sou Teu. Está em Tuas mãos de amor, e eu sou Teu, eu sou Teu. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Eis-me aqui Redentor, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. É o meu prazer, Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só
teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Tua presença, Senhor. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é meu. Tua presença, tua presença é o meu prazer. 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 No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só a igreja declara, Senhor. No santo dos santos A fumaça me esconde. só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu discípulos ou seus ouvintes a poderem interagir e participar desse governo, entendendo onde é que eles estão pisando. É por isso que Jesus, um pouquinho mais adiante, numa conversa que ele vai ter com seus discípulos, ele fala: qual é o homem que antes de construir uma torre, não senta primeiro para fazer os cálculos, para que se ele começar e não tiver dinheiro para terminar, não seja motivo de chacota por todos dizendo: esse homem começou a construir e não pôde terminar. Jesus está falando sobre o preço do discipulado. Jesus não estava falando sobre técnicas de estratégias de planejamento ou de administração. Jesus estava falando sobre o preço do discipulado. Há um preço a ser cumprido, há um preço estabelecido a ser pago. E o Sermão da Montanha é o início desse preço. O Sermão da Montanha é uma clareza sobre o plano de governo do reino de Deus. E que mostra de maneira muito diferente o plano de governo desse mundo e dessa terra. E nós lemos lá em Mateus capítulo número 5, que tudo começa com a descrição a respeito do caráter dos discípulos. Quem são esses? Qual a sua estrutura? Qual o seu jeito de ser? Quais são suas práticas? Como esses reagem ao mundo que estão? Então Jesus começa desde o capítulo 1 mostrando as bem-aventuranças. As bem-aventuranças são um elemento central para mostrar qual é o caráter do discípulo. Então, em relação aos abastados dessa sociedade, Jesus fala que o mais importante são os pobres de espírito. Os pobres de espírito não são os que têm pouca renda financeira, mas são aqueles que conseguem perceber a sua miséria.
Em relação aos outros que se sentem despreocupados com a vida, Jesus convida e chama, obrigado, viu? Jesus convida e chama aqueles que de fato choram. Bem-aventurados que choram. Entre os indiferentes e os despreocupados, bem-aventurados aqueles que choram pelo pecado, pela miséria. E Jesus vai descrevendo um a um a oposição entre o reino da terra e o reino do mundo. O reino da terra apresenta valores que são completamente distintos do reino de Deus. O reino de Deus apresenta valores que são confrontos e são contraditórios ao reino da terra. Lembra a ilustração que nós usamos aqui para falar sobre o nosso posicionamento na igreja? O nosso posicionamento é de fato e de verdade de contradição. Nós nunca vamos ser populares nessa terra, queridos. Nós nunca vamos receber grandes níveis de aplausos, de elogios. Eu sei que nós estamos aí querendo cada vez mais ampliar nossa popularidade, mas o Evangelho não deixa claro isso. O Evangelho nem apresenta que os cristãos seriam populares. Pelo contrário, a bem-aventurança, a última delas é: bem-aventurados os perseguidos, não os populares, mas os perseguidos. Porque os perseguidos se colocam no meio do caminho e dizem assim: aqui não, esse caminho é de morte, esse caminho é de destruição. Esse caminho que você está trilhando vai acabar com a sua história. Esse caminho que você está trilhando é de condenação. E os perseguidos se colocam no meio do caminho dizendo: esse caminho você não deve trilhar, é o outro lado, é o fluxo contrário do que você está indo. Essas pessoas nunca são bem vistas. Na escola, por exemplo, se todos os adolescentes, a moda é beijar e ficar e pegar, se chega alguém lá e diz: não, eu tenho me guardado para minha esposa e eu tenho me protegido emocionalmente para não ficar defraudando outras meninas moralmente. Ah, mas vai virar motivo de chacota no instantinho. Aquele menino tranquilo dentro da sala de aula, de repente se torna alvo da perseguição de todo o colégio. Se um empresário resolve mudar a sua forma de negócio e a sua forma de realizar os seus empreendimentos, manifestando mais os valores do reino de Deus do que o reino do consumo e da terra, com certeza ele vai encontrar alguns conflitos e algumas boas pessoas que vão até o seu comércio dizendo que ele está mudando o padrão correto de se fazer as coisas. Se um marido chega em casa e diz para os filhos e para a esposa que agora todos os domingos, ao invés de cada um ficar na casa do seu amigo e de ficar na televisão, virão à igreja para buscar a Deus, fazendo o seu papel como sacerdote do lar, pode ter certeza que os filhos e até mesmo a esposa, em algumas ocasiões, vão se levantar contra e vão se opor a essa manifestação. Então, seguir os princípios do reino de Deus é estar em oposição aos princípios do reino do mundo, é criar uma contracultura e não uma subcultura. É criar uma cultura que muda os valores dessa terra e não ficar de acordo com o que se é pregado ou que se é favorecido nesses dias. Jesus mostra isso, que nós estamos nesse padrão. A segunda etapa que Jesus vai trabalhar no Sermão da Montanha, além de Mateus capítulo 5 sobre as bem-aventuranças, o próximo é relacionado àquela palavra onde Jesus vai falar sobre a influência dos seus discípulos. Primeiro, o caráter do discípulo. Segundo, a influência do discípulo. E onde está registrado a influência do discípulo? Está registrado em Mateus capítulo número 5, versículos 13 até 16. Se você puder abrir a sua Bíblia e encontrar esse texto bíblico que está em Mateus capítulo 5, versículo 13 até o 16, eu quero ler com você nesse momento. Mateus 5, do 13 até o 16. Diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perde o gosto e deixa de ser sal, não serve para mais nada, é jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, sal e luz são as metáforas que Jesus encontra para explicar a realidade dos discípulos e a sua influência no reino de Deus. De onde será que Jesus tirou essas ideias? É óbvio que Jesus via sua mãe cozinhar. Maria deveria ser uma boa cozinheira, porque Maria, na
do fogão, no momento dos cuidados culinários, utilizava uma essência branca, uma especiaria branca que era derramada sobre o alimento. E Jesus pergunta: mãe, por que você coloca isso sobre o seu alimento? Então Maria explica: o sal, ele é utilizado para trazer sabor, senão o nosso arroz fica sonso, senão a nossa carne fica sem gosto. O sal é utilizado para dar sabor. Num determinado momento, ele está no fundo da sua casa e vê José trabalhando com um pedaço de carne de carneiro, esfregando o sal em todas as ocasiões e deixando secar. Daqui a pouco ele vai, esfrega mais um pouco de sal e deixa secar. E Jesus pergunta: que procedimento é aquele? Então José explica: filho, o que o pai está fazendo é preservando a carne. Lá no século 21, quando o pessoal do pastor Denis estiver ouvindo essa mensagem, eles terão refrigerador e congelador e freezer, mas isso não acontece conosco. Portanto, nós precisamos salgar a carne para preservá-la e protegê-la da decomposição e do apodrecimento. Ótimo! Então, no final da noite, José grita lá do outro lado da casa: Jesus, não esquece de apagar a luz, porque senão vai consumir o nosso azeite. E azeite era um produto muito caro nos períodos bíblicos, era o ouro líquido daquela época. Então Jesus aprendeu a realidade entre o que a luz fazia na escuridão da noite, o que o sal proporcionava à cultura da época, e Jesus usa elementos do dia a dia daquelas pessoas para poder trazer a mais linda comparação sobre o nível de influência que os discípulos do seu reino deveriam usar e deveriam absorver. Jesus não cita filósofos da época. Jesus não cita Sócrates, Platão, Aristóteles. Jesus não faz nem menção dos grandes rabis da época, como por exemplo da escola de Hilel, ou até mesmo Gamaliel. Jesus não fala a respeito dos sacerdotes Anás ou Caifás. Jesus usa a influência dos seus discípulos, não citando os Césares, ou citando os imperadores romanos. Jesus usa um elemento metafórico do cotidiano das pessoas para dizer que a influência dos seus discípulos é tão simples, mas tão intensa, que às vezes nós não percebemos. Jesus usa a metáfora sal e luz para dizer: vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Quando Jesus usa essa metáfora, ele está dizendo que nós temos as propriedades do sal e da luz sobre a nossa vida. A metáfora é quando eu tiro a comparação e coloco o fato ser. Por exemplo, se eu digo para a minha esposa: você é como uma rainha, eu estou fazendo uma comparação. Ela parece, eu comparo com. Mas quando eu digo para ela: você é uma rainha, eu tirei a partícula de comparação e isso se torna uma metáfora. Eu transformo ela no objeto que eu gostaria de dizer: rainha, você é essa pessoa. Mesma coisa quando eu falo: o fulano parece um cachorro. Bom, parece um cachorro é uma comparação, mas quando eu falo o fulano é um cachorro, já ultrapassou a comparação. Você já sabe o que isso significa. É o que Jesus está fazendo naqueles dias. Quando ele fala: vocês são o sal da terra e a luz do mundo, ele fala para um povo que sabia o que estava ouvindo e entendia o que estava sendo falado. E por isso a gente precisa recuperar as propriedades do sal e as propriedades da luz. Eram tão úteis naquele dia como a internet é para nós hoje. Se eu falasse: você é a internet, né? Se Jesus olhasse para a gente e falasse assim: vocês são a internet da terra, né? No reino de Deus, a gente entenderia melhor nosso nível de abrangência, o nosso grau de atuação. Mas Jesus usou elementos da sua época para poder explicar qual é o nosso nível de influência. E aqui está esse nível de influência. Enquanto as bem-aventuranças descrevem o caráter do discípulo, a metáfora do sal e da luz denotam a sua influência para o bem do mundo. Atenção aqui, não é para o meu bem, não é para o meu favorecimento, mas é para o bem do mundo, para a glória de Deus e para o louvor do seu reino. Eu estou aqui nesse mundo não para fazer algo bom para mim, mas para que esse mundo seja agraciado com a minha presença. Já parou para pensar? Que esse mundo é abençoado por você estar aqui? Ou não, dependendo do comportamento, dependendo do nível de influência que você exerce nessa terra. Nós estamos aqui, que Jesus disse, para o bem do mundo. A metáfora é que eu sou o sal para preservar esse mundo da sua putrefação e do seu apodrecimento. A metáfora é que eu sou a luz do mundo para revelar as obscuridades e trazer a verdade. A metáfora mostra que eu estou aqui nesse mundo para o bem do mundo. É por isso que Deus não trouxe a conversão no nosso coração e nos abduziu para o céu. Porque seria muito mais simples, fala a verdade, irmãos. Se eu fosse Deus,
eu faria da seguinte estratégia: você vai andando nesse mundo aqui até o dia que você conhece Jesus. Conheceu Jesus, eu faria assim, vem para o céu, e agora um a menos lá, mais gente para conhecer Jesus, e eu vou trazendo aqui em escala direta, vou direto para a eternidade. Mas Deus, na sua sabedoria, que é muito maior do que a minha humana, Ele entende que quando a gente se converte a Jesus, a gente não vai para o céu imediatamente, porque a gente precisa abençoar essa terra, a gente precisa salgar esse mundo, e a gente precisa iluminar as trevas que vivemos nesses dias atuais. Portanto, se a bem-aventurança está relacionada a quem eu sou no reino, ou a metáfora do sal e da luz, é o que eu devo fazer no reino, você está entendendo? Primeiro é quem você é, depois o que você faz, porque esse é o grande problema, fazer sem ser. Fazer sem ser é um grande perigo. Isso se torna hipocrisia, engano, auto-engano. Mas Jesus fala, depois que vocês entenderam quem é o meu discípulo no reino, a identidade deles, agora vocês estão prontos para saber o que eles devem fazer. E o que eles devem fazer é salgar e iluminar. E portanto, se Deus não nos tirou da terra, não se trata de um afastamento intencional desse mundo, mas uma interação com esse mundo no objetivo de transformá-lo. Você já parou para pensar o porquê que você nasceu no século 21? Por que você nasceu em Sertanópolis? Por que você fala porta, portão, porteira, e não fala porta, portão, porteira, e nem fala porta, portão, porteira? Por que você não tem outros sotaques? Por que você não vem de outro lugar? Por que você não fala dor? Por que você não fala outras línguas? Porque Deus tem um propósito para você estar aqui exatamente no lugar que está. E se Deus não te tirou naquele lugar, você vai fazer uma interação com o local em que você foi contratado, entendeu? Uma coisa é interagir, outra coisa é integrar. Nós interagimos com esse mundo, nós não integramos esse mundo. Nós interagimos com as coisas que acontecem na sua humanidade. Nós não estamos afastados. A gente não criou uma camada de bloqueio, mas a gente age com esse mundo em processo de interação. Mas eu não me integro fazendo e praticando os mesmos valores que essa terra apresenta, porque os valores do mundo são diferentes dos valores do reino, minha gente. E não dá para a gente colocar no mesmo balaio. Integrar esse mundo é diferente de interagir com esse mundo. Por isso que o Salmo de número 1 diz o seguinte: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, bem-aventurado aquele que não se detém no caminho dos pecadores, e nem aquele que se assenta à roda dos escarnecedores. Lembra disso? Isso significa bem-aventurado aquele que não se integra ao sistema de valores corruptos, destrutivos e caídos. Essa que é a verdade. Bem-aventurado aquele que não compartilha com as práticas desse mundo, que são contrárias às práticas do reino. E isso muda tudo. Se eu não posso integrar, eu também não posso me afastar. E agora, pastor, como é que eu faço com esse problema? Porque eu não posso integrar, eu não posso me tornar participante, mas eu também não posso criar um isolamento. E essa é a questão que a gente precisa lembrar. A gente cria um isolamento porque não é fácil viver nesse mundo. Olha o que Jesus disse em João 15, 18. Se o mundo odeia vocês, saiba que também odiaram a mim, por isso o mundo os odeia. Se me perseguiram, também perseguirão a vocês. Não é fácil, gente, viver nesse mundo. Então, o caminho mais atrativo é da fuga e da subcultura. Ou seja, se eu não posso integrar esse mundo, eu vou criar um mundo paralelo para que eu possa ficar satisfeito, confortável e acomodado. Existem duas seitas presentes no Brasil que fazem isso de uma maneira muito clássica. A seita das Testemunhas do Jeová. Embora seja conhecida como uma religião cristã, Testemunhas de Jeová não são cristãos, porque eles não reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da humanidade e o Espírito Santo como a presença do próprio Deus na terra. Então, a seita Testemunha de Jeová, que você já conhece e você já interagiu com algumas pessoas, tem a prática do isolacionismo, ou seja, eles não cantam o hino nacional, não comemoram o aniversário, não doam sangue, porque eles se isolam criando um mundo paralelo baseado na sua religiosidade. Jesus não chamou a sua igreja para viver nesse grau de isolamento. Outra seita classificada nos nossos dias é a Congregação Cristã do Brasil. Por que ela é chamada de seita? Porque ela diz, a sua doutrina, que só é salvo quem está dentro da congregação cristã, quem é daquela igreja. Você presbiteriano não é salvo, assembleiano não é salvo, católico não é salvo, ninguém é salvo, só é salvo quem está na congregação cristã. Isso é seita, isso classifica uma seita. E eles também têm a cultura do isolacionismo,
Ou seja, não pode assistir televisão, não pode fazer aquilo, embora alguns tenham televisão dentro do guarda-roupa, quando o ancião vai fazer uma visitinha, eles fecham o guarda-roupa para o ancião não saber. E muitos têm as suas TVzinhas guardadas lá e as suas conectividades através do celular. Ou seja, o que a gente vê é essa cultura do isolacionismo, uma espécie de Coreia do Norte, querendo se isolar de todas as coisas para que o mundo não a afete e não a contamine. Jesus não vai nessa linha. Jesus não isola a sua igreja nem a sua comunidade de discípulos. Pelo contrário, sabe o que ele faz? Ele lança a comunidade no mundo. Ele fala, eu sei que vai ser difícil. O mundo vai perseguir, vai odiar vocês, mas vocês são sal. Sal não fica no saleiro, sal não fica na despensa, sal vai para o mundo. Vocês são luz, mas luz não esconde debaixo da escada, luz não coloca debaixo da vasilha, luz coloca no lugar alto para que todo mundo possa ser iluminado por ela. Vocês não vão ficar afastados do mundo, vocês vão interagir com esse mundo sem fazer parte dele. Já parou a pensar nisso? Como é que a gente faz isso, irmãos? Como é que eu posso estar nesse mundo com esses valores tão terríveis? E aqui entenda, por favor, a palavra mundo. Mundo não é praia, mundo não é viagem, mundo não é lazer, mundo não é comida. Não posso comer aquilo, não posso comer aquilo outro. Não, mundo são sistemas de valores e práticas que são contrários à palavra de Deus, tá bom? Os valores que consomem a nossa mente e que determinam o nosso comportamento. Isso é chamado de condição mundana. O mundo criado é bênção de Deus e a gente precisa desfrutar dele. Mas então é muito mais atrativo diante da perseguição criar um mundo paralelo. Ou outros vão para outro extremo. Já que eu não quero criar um mundo paralelo, eu vou entrar nesse mundo e vou viver as festas iguais às deles, as atividades iguais a deles, e aí eu viro aquela mistura louca. E poucos conseguem fazer a divisão sensata e equilibrada entre interagir com o mundo sem ser parte dele. E Jesus convidou seus discípulos a respeito disso. Principalmente porque naqueles períodos existiam seitas de isolamento. Os essênios eram desses. Os essênios era uma seita que surgiu antes de Jesus, 100 anos antes, e que ainda existia na época de Jesus. Os essênios estavam preocupados com a condição do mundo. O Império Romano veio e dominou toda Jerusalém para a sua própria subsistência. Nós tivemos a oportunidade de visitar absolutamente nada, deserto puro, para se isolar da cidade, para se isolar dos costumes da metrópole, para se isolar do império. Eles criaram a sua própria identidade e foram para o deserto. Jesus sabia dessa seita e disse para eles, não é dessa maneira. Infelizmente, depois de Jesus, também houve um outro movimento chamado de monasticismo, que são os monastérios. Os cristãos que começaram a ser perseguidos pelo Império Romano, os cristãos começaram a ter divergências de valores e culturas. Ao invés de interagir com o mundo e transformar o mundo sendo sal e luz, sabe o que eles fizeram? Criaram monastérios, lugares onde os monges ficavam isolados também nos desertos. Lá eles ficavam preparados ou ficavam isolados de qualquer tipo de contaminação mundana. Ou seja, nesse princípio de isolamento que a gente percebe que é atual, que Jesus enfrentou no seu tempo, que a igreja cristã criou nos primeiros séculos, será que a gente, de fato, consegue viver nesse mundo? Não é fácil viver nesse mundo diante das crises e dos conflitos. O reino dos céus é tão diferente com o da terra, que dá vontade de, ora, ou ficar no reino da terra, ou criar um reino paralelo para que eu possa viver confortavelmente. Mas não foi isso que Jesus fez. Olha o que Jesus disse aos seus discípulos em João capítulo 17, versículo de número 15. Aliás, ele não disse nem para os seus discípulos, ele disse ao Pai. Em oração, Jesus disse, Pai, eu peço ao Senhor que não os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Que não os tires do mundo, mas que os livre do mal. Jesus mesmo orou que os seus filhos não fossem retirados da terra, mas que nessa terra eles pudessem ser agentes de influência e pudessem ser protegidos do mal. O que é que nós estamos querendo hoje, queridos irmãos, como igreja, de verdade? O que é que você quer? Você quer ser abduzido por um mundo paralelo, onde não tenha pressão social, onde não tenha gente passando você para trás, onde não tenha gente maliciosa, onde não tenha perda, lutos, danos? Você quer criar um universo paralelo? Ou você quer integrar nesse mundo e viver como esse mundo, na perspectiva dele, andar e confundir o certo com o errado e ter um liberalismo total? É isso que você quer? Pois existe um caminho, um terceiro caminho, que não é nem isolamento e nem integração, é o caminho do reino. E é sobre esse caminho que eu gostaria de conversar com você essa noite aqui. E aprender algumas lições que a gente entende, que são presentes nessa tarefa de desempenhar no mundo, de ser sal e luz, que é
a tarefa de levantarmos-nos e fazermos o nosso papel, porque Deus não tem plano B. Deus não tem outra alternativa se não for você, meu irmão e minha irmã. Deus não tem outro plano se não for essa igreja em Sertanópolis ou as igrejas aqui em Sertanópolis. Deus não tem outra alternativa se você e eu não nos levantarmos e não fazermos o nosso papel em contato com esse mundo de salgar e iluminar. Os anjos poderiam fazer isso, mas Deus na sua sabedoria falou, eu só tenho a igreja. E olha que Romanos, o Paulo diz em capítulo 8, versículo 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Já parou para pensar? Os céus, todo o império celestial, o exército celestial, a terra, a criação, tudo está esperando você levantar, esperando a sua manifestação, esperando a sua disponibilidade de salgar e de iluminar. Já parou para pensar isso? Que o mundo está na expectativa do levantar dessa igreja, que Sertanópolis, o seu bairro, a sua vizinhança, seu marido, sua esposa, esse país, está aguardando o nosso levantar para fazermos a diferença. Toda a criação está aguardando com expectativa, dizendo, agora vai. Agora vai, a igreja de Jesus vai fazer o seu papel, ela vai se levantar, ela vai salgar esse mundo, ela vai iluminar essa terra, ela vai fazer a diferença. Será que nós podemos fazer isso? Eu quero contar para você a história desse homem chamado Dietrich Bonhoeffer, um pastor, alemão, para não colocar pastor alemão. Pastor alemão, ele foi um pastor no período do nazismo de Hitler. Você sabe que Hitler subiu ao poder em torno de 1934, e ali ele esteve fazendo as suas atrocidades até o ano de 1945, quando ele se suicidou com a chegada dos exércitos aliados para poderem destruir o Império Nazista. Nesse período houve esse pastor que não concordava com os feitos de Hitler, que não admitia um mundo totalmente virado como estava na Alemanha. E sabe o que ele fez? Ele conspirou um plano junto com outros cristãos para tirar Hitler do poder. E nessa conspiração ele foi descoberto. Sabe o que aconteceu? Nos idos de 1938 ele foi preso. E ficou preso nessa cadeia, na Alemanha, em até 1945. E lá dessa cadeia ele escrevia cartas à sua comunidade. E uma dessas cartas ele escreveu a seguinte palavra, eu queria ler com você aqui. Refugiar-se ou esconder-se no invisível é uma negação ao chamado. Uma comunidade que se esconde do seu chamado, na verdade, deixou de seguir Jesus. É isso que ele está dizendo. Se nós não nos levantarmos, se nós não realizarmos o papel que Deus colocou em nossas mãos de salgar e de iluminar, não apenas estamos renunciando ao chamado, mas somos uma comunidade que não segue a Jesus. Somos presbiterianos sem seguir Jesus. Somos independentes sem seguir Jesus. Viemos à igreja todos os domingos, mas sem seguir a Jesus. Já parou para pensar nisso? Uma comunidade que não age e que não interage com esse mundo caótico e faz a diferença, já deixou de seguir Jesus há muito tempo. E pode ser que as nossas celebrações estejam cheias de gente, mas vazias de significado. Cheia de culto, mas vazia de relevância. E o Bonhoeffer vai dizer isso. Sabe o que aconteceu com ele? Imagina só. Um mês antes, ele ficou preso por aproximadamente 9 anos. Um mês antes de acabar ou de terminar o Império Nazista e ele ser libertado, ele foi enforcado. E não ficou vivo para contar a história, para que a gente pudesse saber o que mais ele teve de experiência durante esse período. Mas é uma história que vale a pena a gente recordar. Se um homem se levantou para lutar contra o maior império que pisou sobre a face da terra, por que a gente não pode se levantar nas nossas escolas? Por que a gente não pode falar nas empresas que pode ser diferente? Por que eu não posso confrontar o meu filho e dizer, não é assim aqui em casa? Por que eu posso pegar a camisinha na carteira do meu filho e falar, isso não é para você? Por que eu não posso fazer isso? Se um homem teve a coragem de se opor ao maior império de todos os tempos, por que a gente é tão tímido e tão covarde para a gente se levantar e falar dos valores do reino de Deus nas nossas vidas? Por que será? Por isso que eu queria aqui extrair algumas lições da ideia do sal e da luz. E concluir com vocês, por que a gente precisa fazer a diferença e levantar? E por que a gente pode ser influente como discípulo? Se a gente é discípulo, a gente sabe quem é. E se a gente sabe quem é, a gente sabe o que tem que fazer. Primeira coisa que eu entendo é que a igreja e o mundo são comunidades distintas e não possuem as mesmas propriedades. Igreja e mundo são diferentes.
e não possuem a mesma propriedade. Por isso não dá para confundi-las, e não dá para colocá-las no mesmo lugar. A palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Vocês não sabem, seus infiéis, que a amizade com o mundo é inimiga de Deus? Vocês não podem ser amigos de Deus e amigos do mundo. Vocês não podem compactuar com os valores do reino e ao mesmo tempo praticar valores desse reino na sua casa. Do reino do mundo na sua casa. Não há como negociar isso. Por isso que a Bíblia mostra, quando Jesus fala a respeito do sermão da montanha e do sal e da luz, ele fala: vocês são sal da terra, vocês não são sal na terra. Vocês são sal da terra. De um lado eu tenho sal, de outro lado eu tenho a terra. Essas duas coisas não são a mesma coisa, são diferentes. Vocês são a luz do mundo. De um lado está a luz e de outro lado está o mundo. Não há como compactuar. Queridos, eu defendo uma igreja contextualizada. Eu defendo um cristianismo que seja contextualizado, que fale a nossa cultura e que esteja dentro da nossa cultura. Mas eu não defendo um cristianismo mundano, onde a gente negocia as coisas da fé a qualquer situação, a qualquer preço. Portanto, nossa marca não é a igualdade. Nossa marca ainda é a diferença. Jovem, se você não aguenta seguir com essa diferença, se você não aguenta o bullying, se você não aguenta a perseguição, a zombaria, a chocarrice de muitas pessoas próximas de você, como diz aquele filme Tropa de Elite, o Capitão Nascimento, pede para sair, filho. Você é empresário que não aguenta, que não suporta a pressão de ser um empresário de Deus, uma mulher de Deus no comércio, pede para sair. Você que não suporta trabalhar os valores de Deus na sua casa e dizer: a minha casa é uma casa onde tem a palavra de Deus, a presença de Deus, pede para sair. Se você não aguenta a pressão social dizendo que você tem que ter, tem que possuir, tem que comprar, tem que realizar, tem que fazer e acontecer, se você não aguenta essa pressão e está sendo perseguido na sua casa por causa disso, pede para sair. Porque a nossa marca ainda é a diferença, e essa diferença incomoda. Incomoda pessoas próximas, incomoda maridos, esposas, filhos, funcionários, patrões, colegas de escola, colegas de universidade, tudo, como incomoda até gente da igreja. Faz parte a diferença, porque a diferença é a nossa marca. Nós não somos extraterrestres, nós não somos pessoas de um outro planeta, mas nós somos diferentes nos valores. O namoro de uma pessoa que é da palavra é diferente de uma pessoa que é do mundo. Os negócios de uma pessoa que é da palavra é diferente dos negócios de quem é do mundo. A palavra que sai da boca de quem é do reino de Deus é diferente das palavras que saem da boca de quem é do mundo. O comportamento dos filhos de quem é do reino de Deus é diferente do comportamento de quem é do reino do mundo. E não dá para a gente negociar isso. As pessoas usam: os tempos mudaram. Só para sustentar uma muleta invisível, onde eu possa me apoiar na minha consciência que eu não estou fazendo o meu trabalho como deveria fazer. Eu não estou agindo como deveria agir. E portanto, os tempos são outros, pastores. As coisas são diferentes, só pastores. Então nós temos grande número de justificativa, todo tipo de igreja, todo tipo de liderança, para dizer que as coisas são como são, porque na verdade o mundo mudou. E sabe o que aconteceu? A gente se aproximou mais dele, a gente ficou mais parecido com ele, e a nossa diferença não marca mais. Algumas pessoas não vêm nem mais à igreja, porque entre a igreja e o mundo não tem diferença nenhuma. Para que ir na igreja então? Não é verdade? Se eu vou num encontro de casais, se eu participo de uma célula de casais, se eu faço um encontro de casais, ou alguma coisa parecida lá, e depois eu estou adulterando a esposa e todo mundo sabe disso, por que eu vou na igreja? Na verdade, e se eu estou olhando uma pessoa que as suas práticas eclesiásticas não mudarem nada as suas atitudes no mundo, por que eu vou na igreja? Fala a verdade, tem algum sentido, meu irmão? Se não for para ser diferente, qual o objetivo de estar aqui? É a diferença que atrai. É a diferença que atrai as pessoas. Qual foi a última vez que as pessoas perguntaram se você era crente? Porque antes era assim. Só pelo jeito, só pelo que você pedia no cardápio do restaurante, até o garçom perguntava se é crente. Só pelo que frequenta a mesa, só pelos filmes que você alugava na locadora. Lembra das antigas locadoras? Que sumiram há muito tempo atrás, por causa do Netflix?
Só pelos filmes que você alugava, a pessoa sabia se você era crente. Só pelas roupas que você vestia, a pessoa sabia que você era crente. E elas perguntavam, você é crente? Você vai em alguma igreja? Surgia curiosidade pela diferença, mas como hoje é tudo igual, onde está a curiosidade? Não tem mais. É tudo igual. As pessoas saem de casa vestidas, e ninguém sabe se ela está indo na igreja, se ela está indo em qualquer outro programa. Nem Bíblia a gente traz mais. Não é verdade? Então, a gente se tornou tão parecido que a diferença já não existe. E olha o que o Martin Lloyd Jones ele diz, é a diferença que atrai. A glória do Evangelho é quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, ela invariavelmente o atrai. Então, é que o mundo se sente inclinado a ouvir a sua mensagem, embora talvez no princípio a odeie. E é assim, queridos. É só quando formos diferentes de fato é que o mundo será atraído ao que nós temos a falar. Só ouvirão o que temos a dizer quando o nosso nível de influência foi relacionado ao sal e à luz do mundo. Essa é a lição que eu aprendo. A segunda lição que eu aprendo é que o nosso chamado é para melhorar esse mundo com o nosso sabor e a nossa luz, e não contribuir com a sua deterioração. Nós somos chamados, pessoal, para melhorar o mundo. Nós somos chamados para preservar valores e não destruir. E é o que eu vejo, é o que nós vemos. Qual é a diferença entre nós e uma pessoa que não conhece o Evangelho? Os nossos valores, as nossas práticas. Você sabia que o índice de divórcio nas igrejas evangélicas é do mesmo tamanho do índice de divórcio fora das igrejas? Quem não sabe nada da palavra divorcia o mesmo tanto de quem sabe tudo da palavra. Já parou a pensar nisso? O nível nosso decaiu tanto que essa diferença, não apenas a gente não faz mais a diferença, mas a gente tem contribuído para piorar o mundo. A gente deixa o mundo mais feio com o nosso comportamento. Eu fico pensando, quantas coisas eu estou piorando o mundo com a minha prática, com as minhas atuações, com a minha palavra. Crente não devia fofocar, mas ô raça fofoqueira. Pensa num povo que gosta de falar da vida dos outros. Não bebe, mas fala dos outros, que é um tanto abençoado. Uma coisa que era para ser diferente, a gente está piorando. As minhas palavras eram de bênção. Vai dar certo. Não fala assim do irmão, ele também precisa da graça. Mas eu só pioro o mundo com as minhas palavras, ao invés de contribuir. As palavras da minha boca só atrapalham, ao invés de salgar, apodrecem. Onde é que a gente está? Por que será que mudou? E o pastor Edson sempre dizia para mim a seguinte palavra: entre um crente e um não crente não tem diferença, que diferença faz? Que diferença faz se entre um crente e um não crente não tem diferença? O que é que a gente está fazendo? Para que ler a Bíblia? Para que participar de escola dominical? Para que abrir a palavra? Para que vir ao culto? Se não tem diferença, que diferença faz? Ter esses nomes, esses títulos e essas instituições? Essa é uma pergunta boa para a gente fazer. Será que a gente não está piorando o mundo, pessoal? Algum tempo atrás eu fui, na comunidade que eu pastoreava, numa festa de 15 anos. E eu nunca tive a experiência de ir a uma festa de 15 anos de alguém fora da igreja. Ninguém nunca me convidou. Mas eu fui nessa, de uma família muito abastada, inclusive. E quando eu cheguei nessa festa de 15 anos, eu fiquei escandalizado. Porque eu fui para dar uma palavra, eu fui para fazer uma oração numa festa de 15 anos. E o que menos tinha nessa festa de 15 anos era Deus. Desde os coquetéis que iam passando de mão em mão para adolescentes, que já poderiam estar alcoolizados logo no começo da festa, até os tipos de música e a pista de dança que estava presente, tudo conspirava para uma coisa do mundo. Mas tem que levar o pastor para fazer oração. É que nem o padre, vai lá e faz uma bênção, faz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está abençoado, está sacralizado aqui. Agora você pode dançar, pode descer até o chão, pode rebolar, pode esfregar, pode beber, pode zonear, você pode fazer o que quiser agora, porque está abençoado. E eu me senti como um sacerdote religioso dos tempos antigos, um pajé, que vai lá, onde nada de Deus, e tem que colocar Deus naquele lugar. Que experiência frustrante. Você que tem filhos que vai fazer 15 anos, vão pedir uma festa de 15 anos para você. Qual é a diferença entre a festa de 15 anos da sua filha e de uma festa mundana? Se tem o mesmo DJ, ele é contratado. Se as mesmas músicas estão no playlist. Se as mesmas práticas, a mesma roupa, as mesmas coisas vão acontecendo, que diferença faz? Ao invés de a gente melhorar o mundo e mostrar nas festas de 15 anos que as nossas filhas são princesas, a gente rebaixa elas ao nível desse mundo de indignidade. Quer fazer festa de 15 anos? Não faça.
mas faça de uma maneira decente para honrar sua filha na frente das pessoas e dizer: essa menina é uma princesa, é uma rainha de Deus. Agora, a gente vai e não muda nada. Festa de casamento, irmãos. Você acaba de fazer a festa do casamento. Dá a bênção para o casal. Vamos para a recepção, vamos. É cerveja para cá, é uísque para lá, e pista de dança. E as madrinhas já estão mais para lá que Bagdá. E você olha e fala: qual é a diferença? Qual é a diferença? Devia ter casado na maçonaria. Eu devia ter casado no centro espírita, devia ter casado, não sei lá. Devia ter juntado, então. Qual é a diferença entre uma pessoa que vem pedir a bênção de Deus no altar e depois não reflete isso na sua vida? Qual que é a diferença, irmãos? O que eu quero falar com essas ilustrações que eu vejo é que a gente está percebendo a igualdade com esse mundo e não a contrariedade. Porque se eu falar: não vai ter festa, não vai ter cerveja no meu casamento, meu padrinho não vai, eu não vou ganhar presente, porque eu vou ter problema com a família. Entendeu? Falta coragem, ousadia. O Dietrich Bonhoeffer morreu por causa do Império Nazista. E a gente não pode falar: não vai ter festa no meu casamento, não vai ter cerveja no meu casamento. Você entendeu? Aqui em Cedenós tem a cultura da moto baixada, né? O camarada não tem dinheiro para comprar uma moto, aí ele vai comprar uma moto baixada, né? O que é isso se não corrupção? Não é verdade? Pior, o camarada não tem carteira de habilitação, ele compra uma moto baixada, porque se a polícia prender pelo menos a moto era barato. E sabe o que me estranhou quando eu cheguei em Sertanópolis? E que realmente assim me preocupou? É o fato de não somente os adolescentes estarem dirigindo motos e carros pela cidade. Eu trabalho numa escola que eu vejo os adolescentes ir buscar os seus irmãos de carro, sem habilitação. Não apenas isso me escandalizou, mas o que me escandalizou foi ver e enxergar muitos dos filhos das pessoas que frequentam ou participam dessa igreja dirigindo sem habilitação na cidade. Era para a gente melhorar o mundo. A gente está piorando. A gente está quebrando regras, burlando leis, sendo que era para estar melhorando. Não é verdade? Há um tempo atrás eu tive que aconselhar uma pessoa que o seu filho, menor de idade, ela ultrapassou uma preferencial, bateu num carro e ele estava numa velocidade tão alta que o seu carro capotou dentro da própria cidade, no cruzamento. E a pessoa foi lá pedir oração para mim, porque no dia fizeram um acerto com o camarada, né, que tinha sofrido o acidente lá do carro, o outro carro, e aí ela estava sofrendo extorsão dessa pessoa. O cara ia lá de tempos em tempos, me dá 500 senão eu falo para a polícia, me dá 1.000 senão eu conto para a polícia. E ela estava sofrendo extorsão, porque no dia ela fez um acordo com um camarada, porque o seu filho era menor de idade, 16 anos de idade, e capotou o carro no centro da cidade. Para a polícia não saber, ela crente, deu um jeitinho, e então estava sofrendo extorsão. Ela foi lá pedir aconselhamento e oração. Como é que a gente ora para uma pessoa dessa? Fala para mim, irmão. Como é que a gente ora? É por isso que eu falo. Talvez a oração seja: Senhor, envia o policial federal, envia o BOP, envia o FBI, envia tudo aqui para levar o irmão, porque, entendeu? Como é que a gente vai abençoar uma coisa que a pessoa mesmo transgrediu? É isso, nós somos colocados para melhorar o mundo, a gente piora. Piora com práticas, com insensatez, com falta de sabedoria. São só exemplos, e eu sei que tem muitos outros aqui que eu poderia falar. Eu estou só falando da minha vivência pastoral, do que eu já experimentei e o que eu vivo. Ou a gente está nesse mundo para melhorar, ou a gente não está dentro do reino de Deus, queridos. A gente está contribuindo para a deterioração, porque todo mundo faz. Todo mundo beija, todo mundo fica, todo mundo dirige antes da idade, todo mundo faz isso, todo mundo assiste, todo mundo é você. Todo mundo é você. Porque eu quero ser alguém do reino, não todo mundo. Esse é o propósito de vivermos e andarmos com Deus. E por fim, a característica do sal e da luz é que quanto mais se dão, eles mais se gastam. E aqui eu encerro com você. Você já percebeu o que acontece com o sal quando você coloca na panela? O que acontece com ele? Some. O que acontece com o sal quando você salga uma carne? Desaparece. O que acontece com a luz quando você acende uma candeia de azeite? O azeite vai acabando. O sal e a luz são características de coisas que quanto mais a gente dá, mais se acaba. E a vida do cristão é uma vida de entrega e de doação. É de se dar por algo, é de se gastar. Eu preciso me gastar para algo. Olha o que John Stott disse: o sal e a luz não podem ficar aconchegados nas dispensas eclesiásticas. Esse homem morreu pela Inglaterra, escrevendo livros de teologia para que as pessoas pudessem saber o que é o Evangelho.
E ele diz, não podemos ficar nas dispensas eclesiásticas. Ele não pode ficar de culto em culto, de evento em evento, de encontro em encontro. A gente tem que sair. Sal é para o mundo, luz é para os outros verem. Não é para ficar restrito na dispensa, irmãos. Eu tenho que me dar, eu tenho que me gastar. Mas esse evangelho aqui, o que está me fazendo? O que ele está me dando? Entendeu? As pessoas vêm à igreja porque o que vai ficar bom para mim, pastor? Porque se não ficar bom para mim, eu vou sair da igreja. Pede para sair então, Capitão Nascimento. Por quê? Porque no reino, Jesus fala, vocês são sal. À medida que vocês salgarem, vocês vão se gastando. É tão lindo ver gente se doando para o reino. Eu tenho a oportunidade de conviver perto de pessoas que fazem isso. Gente não tem quase nada. Não tem tempo, não tem agenda, não tem dinheiro, entendeu? Não tem. Mas tudo que eles têm está investido no reino de Deus. Tudo está investido no reino. Gente que se gastou para servir. Gente que se gastou para amar a Deus. Eu quero citar só 2 exemplos aqui. Primeiro, o Henry Martin, de 1781, ele disse, quando ele foi para a Índia, primeiro missionário entre os indianos, ele disse, uma tocha inteiramente gasta para o Senhor eu quero ser. E sabe o que aconteceu com esse homem? Faz o cálculo. Quantos anos ele morreu? 31 anos. Morreu na Índia, perseguido. Mas esse homem, em 6 anos de ministério, ele traduziu a Bíblia, ou partes da Bíblia, para a quarta parte, da língua humana, para o hindu e para o persa. Em 6 anos ele se gastou inteiramente para Deus, ele se deu, entendeu? E quantos anos você está na comunidade, ou quanto tempo você está nessa igreja e ainda não se gastou? Você não tem agenda, não tem tempo, não tem dinheiro para investir, não tem ministério, não tem dom, não tem talento para fazer, não é verdade? Quanto tempo sentado nessa cadeira e ainda não se gastou para o reino? Porque não tem ou porque não quer dar? Henry Martin é um exemplo de alguém que se gastou na Índia e morreu 6 anos depois de ter pisado lá pela primeira vez. Agora, Ashbel Graham Simonton, ele tem uma história mais próxima a nós, porque nós somos presbiterianos. Ele é o primeiro missionário presbiteriano que pisou no Brasil. Veio dos Estados Unidos numa época que o Brasil era o país com um surto de febre amarela. O país mais insalubre do mundo e mais ameaçado do mundo era o Brasil. Esse homem sai dos Estados Unidos, viaja um mês para chegar aqui e para começar a pregar o Evangelho. No dia 12 de agosto de 1859, ele desceu no Rio de Janeiro. E no dia de agosto também, 1867, ele faleceu. Foram apenas 8 anos no Brasil aproximadamente. 8 anos apenas. Esse homem fez um trabalho, e em pouco tempo de vida, não levaram a vida como preciosa, mas se entregaram para o reino de Deus. Então, eu convido você a pensar, o que você pode doar para ser sal e ser luz? Mas eu quero te alertar, para encerrar, que quando a luz chega, os olhos de quem se acostumou em trevas ficam incomodados. Já ficou de enxaqueca? 6 horas, 5 horas no quarto escuro fechado, aí vem o filho, abre a porta e tem. Aquela luz entra como se fosse uma flecha entrando pela sua retina. Quem acostumou a ficar em trevas, a luz incomoda. Então, meu irmão, não espere popularidade. Porque quando você levar a luz na sua faculdade, no seu trabalho, na sua escola, na sua família, a primeira reação é incomodar. Vai incomodar porque isso é prática do Evangelho. Segundo, nós somos chamados para ser o sal da terra e não mel da terra. Não é melzinho na chupeta, meu filho. Não é uma coisinha adocicada. É o Evangelho que confronta e conforta. É o Evangelho que traz conflito, mas também traz conforto. É o Evangelho de Deus. E ele é sal. E sabe o que a gente fazia antigamente? Quando o seu filho machucava, por exemplo, o que você fazia? A primeira coisa que você fazia quando cortava, o que você colocava no dedo dele? Sal. Para que você colocava sal? Para, de alguma maneira, evitar infecções ali e depois fazer os outros procedimentos se você estava num lugar mais distante. Antes do mertiolate vinha o sal. Sal arde, não arde? Esfrega o sal no machucado para você ver. Mas é isso que Jesus está convidando a gente a fazer. A gente ser um sal gasto, esfregado no mundo. Que a gente esfregue esse sal no nosso trabalho, na nossa vida, no nosso dia a dia. Nas nossas palavras, relacionamentos e comportamentos. E que Deus use você. Mesmo que arda no machucado das pessoas. Mesmo que doa a princípio. É o Evangelho que cura, que restaura, que tira as infecções e que preserva a humanidade. A gente não pode negociar isso, porque Jesus disse, quem é discípulo tem influência, e quem tem influência ilumina a escuridão de quem está vivendo na mentira, e salga, e faz o processo de preservação de quem está vivendo nas feridas. Que Deus possa usar você, e possa usar essa igreja, como sal e luz de Sertanópolis.
em nome de Jesus. Vamos colocar em pé. Eu quero cantar uma canção com vocês para a gente encerrar juntos. E essa canção diz: sonda-me, Senhor, e me conhece. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Eu queria que você pensasse se você tem sido esse instrumento no mundo. Por favor, meu irmão e minha irmã, pense agora se você não tem se isolado do mundo criando uma subcultura evangélica, ou se você tem entrado no mundo ao ponto de não ter mais diferença com ele. A palavra de Deus é que você tem que ser lançado ao mundo, fazendo a diferença, salgando e iluminando com o poder da palavra. E hoje eu quero orar para que Deus dê essa ousadia, essa coragem, para que você se levante, e mesmo diante de acusações e perseguições, você não remova o desejo de andar na presença de Deus e fazer a vontade dele. Vamos orar e vamos cantar essa canção. Sonda-nos, Senhor, sonda-nos como igreja e nos ajude a viver aquilo que o Senhor tem preparado para o nosso coração. Vamos dizer isso juntos, irmãos. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Peça para o Senhor, peça para Ele te usar. Fala aí essa palavra. Deixe Deus gastar o seu coração. Deixe Ele te gastar para a vontade dEle. Usa-no, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como deixe Deus te usar. Deixe Ele fazer você ponte, não barreiras. E mostra que você é um abrigo e não desproteção. Eu quero que essa igreja toda, Senhor, todos nós como comunidade, que te agrade qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor Jesus, nós estamos aqui em oração, Pai. Levanta-nos, Senhor Jesus, que a gente não seja um empecilho, nem um instrumento de deterioração, mas que a gente possa cumprir o nosso papel para preservar um mundo que está caído, que tem valores tão baixos, que tem práticas tão indecentes. Usa-nos, Senhor, para comprometer essa realidade. Use-nos, Senhor, para confrontar essa realidade. E use-nos, Senhor, para manifestar a Tua glória, a Tua graça, porque nós não estamos aqui para ferir, nem para machucar. Nós não estamos aqui, ó Deus, para fazer nossa vontade ou nosso favor, mas estamos aqui para manifestar aquilo que é Teu. Usa esse homem, essa mulher como ponto de luz na sua casa, em cada lugar, em cada bairro que ele morar, o que ele transitar. Usa essa mulher, esse homem como sal para trazer sabor em muitas ocasiões. E usa esse povo do Senhor, Pai, para ser a contramão desse mundo. E não importa o que acontecer, que nós estejamos posicionados, andando em Ti e contigo, ó Deus, confrontando toda a estrutura contra a Sua palavra. Senhor, usa-nos, fortaleça-nos e abençoa a Tua igreja, para que possamos ser sal da terra e luz do mundo, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo esteja com você hoje e para sempre. Amém. Deus te faça sal e luz essa semana em nome de Jesus. Boa semana.